Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 133 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Continuando o nosso estudo na Revista Espírita de 1865, a história Nova Cura de uma Jovem Obsediada de Marmande. Para você que vem nos acompanhando, neste terceiro capítulo, o senhor Dombre, que é o coordenador, o trabalhador dessa casa espírita de Marmande, na França, e que está nos contando a história da jovem Valentine Laurent, esta jovem que passa por um processo de obsessão em que um espírito denominado de Germaine está numa possível comunicação com a equipe espiritual desta casa de Marmande, para que se tente entender o motivo desta obsessão, qual a causa desta aparente vingança que ela exerce sobre a pessoa de Valentine, provocando crises que levam esta jovem a convulsões e desempenhar uma agressividade muito grande, da qual ela não compreende, não se compreende a origem. No último estudo, no último programa, nós vimos que o senhor Dombre havia passado a noite na casa para acompanhar a jovem e verificar se ocorriam novamente esses fenômenos. Diz ele que percebeu que enquanto ele lá estava, nada acontecia. E isso se sucedeu nos próximos dias. Quando havia alguma crise que ele lá não estava, ele chegava, tomava as mãos da moça, colocava a mão sobre o peito dela e, claro, possivelmente fazia uma prece e estas convulsões cessavam. Então, o espírito obsessor cessava a sua intervenção. Mas, enquanto ele ali estava, nada acontecia. A moça se mantinha calma. Assim, decorreram vários dias. Até que no dia 21 de setembro, ele convidou para que comparecessem a esta sessão de mediunismo, aonde seria evocado o espírito de Germaine, convidou a jovem e o pai dela. Mais uma vez, eu faço referência ao que nós já dissemos no estudo anterior, que esta prática, ou seja, a presença de pessoas estranhas na reunião mediúnica não é algo recomendável. Mas à época, e talvez por conta desse problema, foi permitido que a jovem e seu pai estivessem presentes. Antes de iniciar a reunião, o senhor Dombre e a equipe mediúnica recebem uma psicografia dos guias espirituais daquele grupo e que trazem uma mensagem que é para ser dita a Germaine. É claro, é uma mensagem um pouco longa, mas eu faço questão de ler, porque muitos daqueles que acompanham o nosso estudo talvez não participem ou não tenham conhecimento de como se desenvolve uma reunião mediúnica. Então, o que é que se diz a um espírito que se comunica numa reunião mediúnica? E esta psicografia, que traz uma orientação, ela é muito esclarecedora nesse sentido. Acho que convém que façamos a leitura dela, ainda que um pouco longa, para nós termos uma ideia de qual foi a orientação da equipe espiritual. Então, eles ditaram o seguinte texto para ser trazido a Germaine na reunião mediúnica. Germaine, sois nossa irmã. Esta jovem é também nossa irmã e vossa. Se outrora alguma ação funesta vos ligou, e fez pesar sobre vós duas a justiça divina, não podeis dobrar o juiz supremo. Fazei um apelo à sua misericórdia infinita. Pedi-lhe vossa graça, como a pedimos por vós. Tocai o Senhor por vossa prece fervorosa e o vosso arrependimento. É em vão que procurais calma aos vossos remorsos e um refúgio na vingança. É em vão que procurais vossa justificativa, oprimindo com o peso de vossa acusação. Retornai, pois, ao nosso conselho. Perdoai e vos será perdoado. Não procureis nos enganar. Não creiais que apenas a aparência de franqueza possa nos seduzir. Quaisquer que sejam os meios empregados por vós, nós os conhecemos,
e vos oporemos nossa força e nossa vontade. Que vosso coração, enseguecido pelo sofrimento e pelo ódio, se abra à piedade e ao perdão. Não deixaremos de pedir ao Eterno e aos bons espíritos, seus mensageiros fiéis, para derramar sobre vós a consolação e o favor. O que queremos, Germaine, é vos livrar de vossos sofrimentos. Sereis sempre acolhida por nós como uma irmã, sereis socorrida. Não nos olheis, pois, como inimigos. Queremos a vossa felicidade. Não sejais surda às nossas palavras. Escutai nossos conselhos, e dentro em pouco conhecereis a paz da consciência. O remorso terá fugido para longe de vós. O arrependimento terá tomado seu lugar. Os bons espíritos vos acolherão, como uma ovelha perdida que terão reencontrado. Os maus imitarão vosso exemplo. Nesta família onde provocais a maldição, não será falado de vós senão o bem. Haverá ali reconhecimento. Essa criança pedirá também por vós, e se o ódio vos desuniu, o amor um dia vos reunirá. Sempre se é infeliz quando se está alterado pela vingança. Não mais repouso para aquele que odeia. Aquele que perdoa está perto de amar. A felicidade e a tranquilidade substituem o sofrimento e a inquietação. Vinde, Germaine, vinde unir-vos a nós por vossas preces. Queremos que, a exemplo de Jules, que é um outro espírito obsessor de uma outra circunstância, e de outros espíritos que, como vós, viviam no mal, ficai junto de nós sobre a feliz proteção de nossos guias. Estais só. Sede a filha adotiva dessa família, que ora ao Eterno por aqueles que sofrem e ensina a todos a amar para serem felizes. Se vos obstinais em permanecer cruel com relação a esta criança, prolongareis e agravareis vossos sofrimentos, e ouvireis a criança e aqueles que a cercam vos maldizerem. Merecei, pois, de vossos irmãos a amizade que vos oferecem de todo o coração. Cessai essas torturas, de onde vos retirareis toda machucada. Crede em nossa palavra. Crede, sobretudo, nos conselhos dos bons espíritos que nos guiam, e particularmente nos da pequena Carita. Não sereis surda a este pedido. Dai-nos por prova que acolheis a nossa oferta, a paz e o sono sem perturbação dessa criança durante alguns dias. Nós iremos orar por vós e não cessaremos de pedir o fim de todos os vossos males. Bom, chamaram o espírito, fizeram esse ditado, e é claro que aqui nós percebemos, de uma forma geral, que há uma conclamação ao perdão, ao esquecimento de qualquer circunstância do passado que tenha levado a esse desejo de vingança. É tentado esclarecer esse espírito que, primeiro, se tem consciência de que ele tem, por certo, algum desejo de reparar alguma injustiça do passado e que pode ter sido praticado por esta criança, né? Não se sabe nessa circunstância o que envolve esses espíritos. É dito também de que se fará prece por eles, afinal de você tem consciência que Germaine nessa condição sofre muito. É sabido que qualquer um que está envolvido nesse processo de vingança, nesse desejo de buscar, em relação a um encarnado, a reparação de um mal do passado, é alguém que sofre. Já dissemos isto, qualquer um que está envolvido nesse processo de obsessão é um espírito que sofre, porque ele não vê qualquer coisa que não seja o desejo de vingança. Mas ao mesmo tempo que sofre, ele faz sofrer, e muitas vezes involuntariamente. O pedido que é feito a esse espírito é que receba essa prece, que receba desta família que está sofrendo nesse processo de obsessão,
um voto de confiança, de que eles farão todo o possível para reparar esse mal através do amor, através da prática do perdão de parte a parte, porque ao que se dá a entender é que existe aí um compromisso entre Germaine, no plano espiritual, e esta menina agora encarnada. Então, é feito um pedido a Germaine, apresentado esta carta, é feito um pedido a ela que receba esses votos e que dê confiança, né, a essa família, mas ela responde assim: estou admirada de todas essas promessas, não mereço tanto, mas sou um espírito desconfiado e não ouso acreditar nisso. Veremos se as vossas preces me darão essa calma da qual estou privada há muito tempo. É verdade, estou só, e não conheço senão aquele que procura me dilacerar. Talvez ela esteja fazendo referência a algum espírito, ou, quem sabe, a esse ardente desejo de vingança, a esse sofrimento. A única coisa que ela conhece nesse momento é o sofrimento, é esta amargura que toma conta dela nesse sentido. Bom, é claro que o diálogo permanece, né? É tentado de alguma forma convencer Germaine de que se afaste da criança, mas ela traz uma explicação muito interessante sobre o seu ponto de vista. Eles pedem, então, para que ela se afaste da criança, e ela diz assim: e sou somente eu a causa desse mal? Ela nisso contribuiu tanto quanto eu. Atormentar, dizeis? Nós lutamos, nos estreitamos, a culpa é partilhada. Ela foi minha cúmplice. Não vejo por que faríeis pesar apenas sobre mim a responsabilidade desses atos violentos, dos quais também sou vítima eu. Vejamos então que, diante desta promessa de se fazer uma prece, Germaine revela que há aqui, de fato, um vínculo no passado entre ela e esta criança. Quando nós vamos estudar dentro da doutrina espírita o tema da infância, é registrado pelos espíritos de que nós olhamos para as crianças como um espírito frágil, como alguém que depende totalmente de nós. E, claro, fisicamente é assim que acontece, moralmente é assim que acontece. Mas não podemos nos esquecer que numa criança está, muitas vezes, o espírito de alguém muito comprometido, como nesse caso. Germaine e esse espírito encarnado foram cúmplices em algum ato do qual Germaine diz que ambas sofrem, não apenas a criança sofre, mas há ali também um sofrimento por conta deste espírito. De todo modo, é feito a promessa de que seriam feitas preces e que essas preces aliviariam as dores do espírito Germaine. E é registrado aqui que o dia 22, o dia seguinte, então, passa-se sem crise. A menina passa-se tranquila. É feita uma nova evocação do espírito, então, no dia seguinte. E que nós vamos ver semana que vem. Costuma-se dizer, quando a obsessão é um processo que envolve um espírito desencarnado e um encarnado, os termos obsessor ao desencarnado e obsidiado ao encarnado. Na verdade, seria mais justo dizermos cúmplices, como diz Germaine. Todos nós que enfrentamos algum desses processos, temos nesta condição, nessa tarefa difícil, nesse momento que talvez nos tire um pouco da tranquilidade, um resgate de questões do passado. Deus não permitiria este processo se não fosse para o nosso reequilíbrio, nós encarnados e esses espíritos desencarnados. Então, vejamos com seriedade e com equilíbrio esta situação, que merece, sim, o esclarecimento de ambas as partes. Aguardo vocês na próxima sexta-feira para nós continuarmos o estudo desta história de obsessão, que tanto tem nos esclarecido e nos trazido luz sobre esse tema
tão grave dentro da doutrina espírita e, por que não dizer, dentro das relações entre os espíritos. Que Jesus abençoe seu lar. Aguardo você aqui na próxima sexta-feira para continuarmos o nosso estudo. Tchau!